Boa noite. Olá, boa noite. Continua a sessão do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Ela responde a perguntas de senadores. Mais cedo, ao se defender, Dilma afirmou diante do presidente do Supremo Tribunal Federal que há um golpe em curso contra ela. Manifestantes e polícia militar entram em confronto em ato contra o impeachment na Avenida Paulista. E Receita Federal vai suspender a isenção tributária do Instituto Lula entre 2011 e 2014. Desvios de finalidade teriam motivado a decisão. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Haddad, você fez ciclovias e corredor de ônibus e fez o que pelas creches? Olha, nesses 3 anos, abrimos cerca de 400 creches. São 2 novas creches por semana, onde as crianças ficam 10 horas e recebem 5 refeições. Seguindo nesse ritmo, em pouco tempo, teremos todas as crianças na creche. E isso não é promessa de campanha, é trabalho que já está sendo feito e que não pode parar. Haddad. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Para vereador, vote Solidariedade. Vote 77. Coronel Veloso, 77190. Sou a favor da política de prevenção. A segurança é meu forte. Professora Nilva, 77880. Vamos valorizar nossas escolas? Está na hora de São Paulo ganhar nota 10. Delvair Prado, 77444. São Paulo precisa reduzir despesas e investir melhor o dinheiro do povo. Peço o seu voto, Major Olímpio, prefeito 77 e vereador, vote 77. No Todo Seu desta segunda, o musical fica por conta de Paulo Meyer. Eu sou empresário, mas não nasci empresário. Não recebi herança ou dinheiro do meu pai. Comecei a trabalhar aos 13 e durante 45 anos dei duro. Fui bom funcionário, dedicado, disciplinado e respeitoso com meus chefes e colegas. O prefeito é um funcionário público, um servidor. É isso que serei na prefeitura. Meu compromisso é com você, com dedicação, disciplina e humildade. Conheça o Museu da Imigração no Todo Seu desta segunda. É preciso viver sem medo. Segurança é prioridade. Saúde e educação de qualidade. Por um lugar melhor para se viver, Gerson 36036. As luzes na política estão apagadas. Chegou a hora de Estrela Costa brilhar. Para a vereadora 36501, acelera São Paulo. A cara é torta, o caráter é reto. Para fazer São Paulo grande novamente, Paulo Emendabile 36333, com Dória Prefeito 45. Já passa de 12 horas a duração do depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff no julgamento final do impeachment no Senado. Neste momento, Dilma está sendo interrogada pelo senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Com ele, 43 dos 47 senadores inscritos para essa fase de interrogatório já falaram. A previsão é que a sessão seja interrompida às 11 horas da noite de hoje e retomada amanhã às 9 horas da manhã. Depois dos senadores, a acusação e defesa também poderão fazer perguntas a Dilma. E em depoimento logo pela manhã, a presidente afastada Dilma Rousseff voltou a dizer que o processo de impeachment é golpe e se disse inocente. Ao lado do ex-presidente Lula, que acompanhou o discurso junto com ex-ministros e com o cantor Chico Buarque. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. Dilma criticou fortemente Michel Temer. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A petista disse que não cometeu crime de responsabilidade e criticou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Contrariei interesses. Por isso, paguei e pago um elevado preço pessoal pela postura que tive.
Num tom emocionado, Dilma disse que já esteve perto da morte por 2 vezes, quando foi presa na ditadura militar e quando tratou de um câncer em 2010. Ela admitiu erros na condução do governo e, sem citar o nome do senador Aécio Neves, lembrou da disputa eleitoral de 2014. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. E depois do discurso, Dilma foi questionada pelos senadores. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falou que a ida de Dilma ao Senado mostra que não há golpe. O verdadeiro golpe foi contra milhões de brasileiros desempregados e milhares de jovens que ficaram, entre outras coisas, sem o ProUni, sem o FIES. O que eu estou questionando é que não basta o rito correto, há que ter um conteúdo justo. Já o senador Aécio Neves respondeu o discurso de Dilma sobre a disputa eleitoral de 2014. Em primeiro lugar, quero dizer, senhora presidente, que não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Eu acredito no direito sagrado da oposição defender uma política contrária da situação. Ela deve fazer isso, porque isso faz parte da riqueza democrática. O que ela não pode fazer é em nome do quanto pior, melhor. Impeça o país, com graves consequências para a população de sair da crise. Ao responder à senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, Dilma voltou a defender, caso retorne ao cargo, um plebiscito para novas eleições. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, voltou a questionar o papel do Senado no processo de julgamento de impeachment. Na semana passada, a petista causou tumulto no plenário ao dizer que o Senado não tinha moral para julgar Dilma. Se somarmos os nossos erros, vão ser muito maiores do que os seus. O que nos dá o direito de julgá-la, de apontar-lhe os dedos? O senador José Aníbal, do PSDB paulista, lembrou que conhece a petista há mais de 50 anos e que lutaram juntos contra a ditadura. Não estou aqui para julgar a senhora. Seria penoso para mim. Mas vou julgar suas pedaladas, seus decretos, seus crimes de responsabilidade e o conjunto de sua obra que tanto sofrimento impõe ao povo do Brasil. Dilma diz esperar que Aníbal tenha uma posição de imparcialidade e não a condene antes da hora. Eu nunca soube que isso era possível. Um julgador, na hora em que uma testemunha está depondo, externe o seu julgamento. Lamento, senador Zé Aníbal, que o senhor não cumpra os mínimos princípios do devido processo legal, que me assegura amplo direito de defesa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o processo de impeachment. Ao fazer sua autodefesa no plenário do Senado, Dilma Rousseff falou para as lentes da história, não para os senadores. O problema é que o julgamento dos senadores virá muito antes que a história tenha a oportunidade de se pronunciar. Prestes a ser caçada, Dilma Rousseff se comparou a personagens como Getúlio Vargas e João Goulart. Mas essa retórica da perseguição e do golpe não orna com a atmosfera do julgamento. Dilma exerce na sua plenitude o direito de defesa numa sessão comandada por Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do judiciário brasileiro. Dilma tenta reescrever a própria trajetória com a pretensão de chegar a algum lugar confortável na história. É como se ela viajasse para o futuro num avião e a sua bagagem, com tudo que ela representa, voasse em outra aeronave. No futuro, Dilma Rousseff vai lamentar que todo o seu passado de combatente contra a ditadura, que chegou à presidência da República como uma gestora impecável, se extraviou em algum ponto da história. Boa noite. Enquanto a presidente afastada Dilma Rousseff fazia sua defesa no Senado, o presidente interino Michel Temer recebeu 60 atletas olímpicos no Palácio do Planalto. Entre eles, alguns medalhistas de ouro do vôlei masculino, a judoca Rafaela Silva e Martine Grael e Caena Kunze da vela.
Em um breve discurso, Temer não mencionou o julgamento final do impeachment. Depois do evento, o presidente interino disse à imprensa que acompanha o processo com absoluta tranquilidade. Temer também afirmou que não teve tempo de assistir ao depoimento de Dilma, apesar do encontro com os atletas ter sido o único evento oficial do dia. Pela manhã, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Diogo Oliveira, do Planejamento, estiveram com Temer na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. E agora à noite, o presidente interino Michel Temer soltou uma nota falando que o processo gerou falsas acusações de retirada de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas pelo governo federal. Nessa nota, o Palácio do Planalto diz que não há debate para estipular a idade mínima de 70 ou 75 anos para aposentados. O texto diz que não será extinto o auxílio-doença e nem haverá revogação da CLT ou privatização do pré-sal. A nota diz que as propostas de Temer vão respeitar os direitos e garantias constitucionais. Receita Federal vai suspender a isenção tributária do Instituto Lula entre 2011 e 2014. Desvios de finalidade teriam motivado a decisão, que também prevê a cobrança de uma multa milionária. Seria o desfecho de uma investigação sigilosa que começou em dezembro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Receita Federal estranhou o montante e a origem das doações que o Instituto Lula recebeu. Por ser uma entidade dita sem fins lucrativos, o Instituto não paga imposto de renda nem contribuições sociais, assim como ONGs e fundações, mas precisa prestar contas do que recebe e gasta. De 2011, quando foi criado, até 2014, o Instituto Lula recebeu quase 35 milhões de reais. Metade veio de construtoras acusadas de corrupção na Petrobras. Ainda segundo o jornal, uma das irregularidades encontradas está no pagamento de R$ 1.300.000 para a empresa G4 Entretenimento, que pertence ao filho do ex-presidente, Fábio Luiz, e a Fernando Bittar, proprietário formal do sítio em Atibaia, que é alvo de investigação da Operação Lava Jato. Há suspeita de que o imóvel seja de Lula. O trabalho da G4 seria o de cuidar da parte digital do Instituto, mas para os auditores, o contrato foi uma forma de mascarar o repasse de dinheiro para o ex-presidente ou parentes dele, o que configura desvio de finalidade. Agora, com a isenção fiscal suspensa, o Instituto Lula vai ter de recolher o que tinha sido dispensado de pagar durante 4 anos. Uma conta que pode chegar a 12 milhões de reais com as multas. O presidente do Instituto, Paulo Okamoto, informou que ainda não foi notificado da decisão, mas teria justificado à Receita que a empresa G4 elaborou o site da entidade e que chegou a trabalhar de graça até ser contratada em 2012. Manifestantes e polícia militar entraram em confronto durante protesto contra o impeachment aqui na Avenida Paulista. A concentração começou por volta das 5 horas da tarde na Praça do Ciclista. Diversas centrais sindicais participaram da manifestação convocada pela CUT para o dia do interrogatório de Dilma no Senado. Um carro de som acompanhou os manifestantes. O ato também foi contra o governo do presidente interino Michel Temer. Por volta das 6 horas, o grupo seguiu em passeata no sentido Paraíso da Avenida Paulista. Mas, na altura do MASP, a polícia tentou impedir a passagem deles e houve confusão. Neste momento, começa um clima de tensão aqui no protesto, porque os manifestantes começam a se aproximar da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Aqui foi montado um cordão da Polícia Militar e a ordem é de que o grupo seja barrado. Os policiais lançaram bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes, provocando correria. Eles responderam colocando fogo em sacos de lixo, montando barricadas no meio da avenida e em outras ruas da região. Também arremessaram objetos contra a polícia. Pelo menos uma pessoa foi presa. Comerciantes baixaram as portas. Por volta das 8 da noite, caminhões dos bombeiros apagaram o fogo e os manifestantes começaram a se dispersar. Eles seguiram para o centro da cidade e na Paulista ficou um rastro de lixo espalhado pelo asfalto.
E esse protesto terminou agora há pouco aqui no centro da cidade. E apesar do momento histórico no Senado, no centro de São Paulo, muitas pessoas não acompanharam a defesa de Dilma Rousseff. 9h53 da manhã e a presidente afastada Dilma Rousseff do PT começa o discurso de defesa no Senado. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da República Federativa do Brasil. Mas no centro de São Paulo, poucos deixaram o que estavam fazendo para acompanhar a sessão. O senhor sabe o que está acontecendo nesse momento no Senado, não? Não. Nem as TVs ligadas nas lojas, que transmitiam o julgamento, chamaram a atenção de quem passava. Não encontramos também nenhuma manifestação, nem de apoio, nem contra a Dilma. A gente já sabe a história, é sempre a mesma, né? É desculpa daqui, desculpa de lá, né? Mas eu acho que ela vai sair. Apesar da importância deste momento para o país, muitas pessoas aqui nas ruas se mostraram desinteressadas pelo discurso da petista. O sentimento para muitos é que esta última defesa da presidente afastada no Senado dificilmente mudaria o desfecho dessa história. Independente se for Temer, se for Dilma, o que quer que fique lá, o que nós esperamos, assim como trabalhadores, é que a coisa dê certo. Não importa o nome ou o partido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Pedalada e créditos suplementares são os motivos legais para julgamento da presidente Dilma. Ex-presidentes, governadores, prefeitos fizeram e fazem isso que chamam pedalada. Temer pedalou. Se crime de responsabilidade deveria valer para todos, não apenas quando isso se torna pretexto tramado por um funcionário do Tribunal de Contas. Gambiarra jurídica para emprestar legalidade a um fim ilegítimo. Motivos e trama não se sustentam. O que se busca é derrubar a presidente eleita através de um golpe parlamentar. Chamam conjunto da obra o motivo extraoficial, que seriam os erros políticos e econômicos cometidos por Dilma. A Constituição no presidencialismo não prevê derrubada de governo por ser ruim, se e quando medíocre, governo que remove é o eleitor nas urnas. A corrupção provocou protesto de multidões nas ruas e seria central nesse conjunto da obra. O impeachment foi iniciado por Eduardo Cunha, esse sim acusado de grossa corrupção, assim como tantos dos seus aliados. Cunha iniciou o impeachment porque Dilma não lhe deu 3 votos do PT para salvar o pescoço. Dilma está sendo julgada antes de Cunha, porque isso é parte da tentativa para salvar Cunha e sua língua. Acusados, citados ou réus por corrupção serem os maiores articuladores do impeachment é uma escancaração, com 1/3 do Senado e Câmara tendo processos a responder na Justiça. Há dias, a Lava Jato entrou em choque. Risco de não acontecerem mais delações da OAS e Odebrecht. Delações que, ao que se noticiam, cita não apenas o PT, envolve Temer, cúpula do PMDB e pessoas ou governos de Serra, Aécio, Alckmin e dezenas de políticos. Tomar o poder e salvar seus pescoços. Por isso, diante do mundo, a encenação dessa gigantesca farsa. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana, uma boa noite. E fique agora com o Rony Vão, todo seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, todo seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento